Pompos, quando entrar ao vivo, você já inicia aí. Começa a falar, mas é que eu não estou vendo ao vivo. Vamos lá. Botando aqui. Eu aviso. Me bote na tela. Eu aviso. Dá para eu não ficar falando sozinho aqui. Estou meio de Bahia perder, então estou aqui. Kill Destroyers. Eu estou vendo que está ao vivo. Não, boa noite. Estamos ao vivo, 13 de setembro, para mais um Resenhas. Pompos, a palavra é sua, meu irmão. Boa noite a todos e todas. Estamos aqui num dia que o meu Bahia perdeu. Não vou deixar, sei que eu vou sofrer bullying amanhã, mas dizendo a todos e todas da necessidade da gente resenhar sobre temas importantíssimos que podemos verificar nessa semana. E eu tenho aqui, mais uma vez, a companhia desses dois queridos colegas, pessoas que estão no meu coração, Danilo Gaspar e Luciano Martinez. E hoje nós vamos receber 3 convidados e convidadas especialíssimos. Nós vamos ter aqui Elizabeth Vitorino, que é assistente social, Shirley Vasconcelos, que é psicóloga, e o grande figura Edson Saldanha, advogado e professor. Gente, temos muita coisa para resenhar hoje e eu quero dizer a todos e todas, boa noite e vamos resenhar. Deixa eu passar a palavra para a Lu. Lu, a bola é sua. E aí, gente, muito boa noite. O tema hoje é realmente fantástico, um tema que faz parte de um contexto super atual, falarmos aí sobre a saúde mental. E tem tantas variáveis, né? Os dias atuais são tão desafiadores para a nossa saúde mental que, de fato, resenhar sobre esse tema acho que tem tudo a ver com o final de um período de semana. Vamos lá, quem fala primeiro? Vou passar a bola aqui para a Elizabeth poder falar e se apresentar. Elizabeth, a bola é sua. Então, boa noite a todas, a todos que acompanham este canal no YouTube. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Eu sou Elizabeth Vitorino, como foi dito, eu sou assistente social e desde a minha graduação eu venho pesquisando e também trabalhando com esse tema, que é o tema da saúde mental. E, para começar, a saúde mental é a dimensão da nossa vida. Né? Nós não podemos resumir a saúde mental à ausência dela. Né? Às vezes, quando a gente aborda esse tema, é geralmente quando falta saúde mental. Quando alguém adoece, quando alguém tem uma depressão, alguém muito estressado, tem ansiedade. Mas é importante a gente começar a compreender a saúde mental como menção da nossa vida. Precisa de cuidados e precisa de atenção em todas as fases dessa vida. E em um momento tão delicado como que estamos vivendo no Brasil e no mundo, como a pandemia, é necessário, sim, ter mais atenção à saúde mental. Então, essa noite, espero que a gente possa traçar os 10 temas com esse eixo e compreendendo a saúde mental como dimensão da nossa vida mesmo. Excelente. Iago, ouvimos a assistente social, agora vamos ouvir a psicóloga que cuida também da nossa saúde mental. Shirley, a palavra é sua. Boa noite a todas e todos, muito obrigada. Agradeço imensamente esse convite, essa oportunidade de conversar com vocês essa noite sobre um tema que nos é tão caro, né? Tão importante, e que seja um espaço de promoção de saúde mental, que conversando sobre isso a gente possa levar um diálogo muito interessante para quem está em casa nos assistindo, e eu saúdo agora nesse momento também, e que a gente possa ser agentes promotores de saúde mental. Beleza, e aí vamos ver também o jurista. Com vocês, a figuraça, a maior figura do direito baiano, o comandante Edson Saldanha. A palavra é sua, querido. Boa noite a todas, boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite desse trio que eu tanto gosto, né, que são referências para mim, tanto para o magistério quanto para a advocacia, porque é através de todo que eu sou um eterno estudante. Muito feliz em estar aqui ao lado de Elizabeth, de Shirley, para falar de um tema tão relevante quanto a saúde mental. Principalmente aqui no Brasil, e elas podem falar melhor do que eu, que tem nesse tema o estigma, né, da psicofobia, né, do medo de se falar
da saúde, das doenças mentais, que acaba nos afastando de um diálogo maior, como se isso fosse um estigma ruim, né? Então, acaba colocando a discussão sobre a saúde mental num patamar de desconfiança, né? Estigmatizado, mas estamos aqui, tá bom? Beleza, meu querido. E aí eu devolvo a bola para Danilo e suscitar o primeiro tema. Danilo, é com você. Vamos lá, meus amigos. A gente teve uma semana relativamente cheia de eventos, mais uma vez, eventos que nos fazem refletir sobre vários temas do nosso cotidiano, vários temas do nosso dia a dia. E quando a gente pensa nessa perspectiva da saúde mental, a gente pode enfrentar a saúde mental a partir de diversas variáveis. E a variável inicial que eu queria trazer aqui para a Elizabeth, para a Shirley, para que a gente possa pensar um pouco o tema da saúde mental, é a saúde mental dentro de uma perspectiva de desigualdade social. Shirley, Elizabeth, um país como o nosso, tão desigual socioeconomicamente, um país em que talvez eu acho que a gente não precise necessariamente ter muito acerto em termos percentuais, mas sem sombra de dúvidas a grande maioria da nossa sociedade não tem acesso aos recursos mínimos de uma sobrevivência, de uma vida digna. E eu falo aqui em especial acesso a uma saúde pública integral e efetiva, sem tirar aqui nenhuma valorização, pelo contrário, eu valorizo muito o Sistema Único de Saúde e toda e qualquer crítica que eu faça aqui é no sentido de buscar um aprimoramento dele, buscar uma ampliação dele, buscar uma maior efetividade dele. Mas o que eu queria ouvir de vocês é como pensar em saúde mental dentro de um país tão desigual e que uma grande parte da população não tem acesso sequer à educação efetiva e a um sistema de saúde efetivo. Vou começar com esse tema bem tranquilo, para que vocês possam trazer aqui para nós um debate sobre o tema. A palavra é de vocês. Vai, Elizabeth. Começa com a Elizabeth, então. Pode ser. Então, você fala um tema tão tranquilo, Danilo, mas não tão tranquilo, né? Do ponto de vista dos aspectos socioeconômicos, né, que aí você aponta das desigualdades sociais, nós vemos sim, o grande impacto dessas desigualdades sociais na saúde mental da nossa população, né? Considerando que a população brasileira, com certeza, acho que abordar isso mais de perto que eu, a população brasileira composta em sua maioria pessoas negras que, devido ao processo longo de escravatura, né, um processo histórico de mais de 300 anos, o Estado brasileiro não retorna com políticas sociais efetivas para esta população. E aí vamos ter, sim, um empobrecimento grande da população brasileira e, com isso, consequentemente, um adoecimento muito grande, principalmente do ponto de vista do ponto da saúde mental. E, pensando nisso, para pensar do tempo da desigualdade, né, o quanto essa desigualdade nos afeta, é importante perceber que, mesmo com essa grande parcela da população não tendo acesso às políticas sociais mais efetivamente, a única política social que chega muitas vezes para essa comunidade é a política de saúde, né? É devido ao Sistema Único de Saúde. Em muitos países nós não vamos ter um Sistema Único de Saúde tão efetivo quanto no Brasil, e com isso as populações mais pobres não acessam a nenhum tipo de cuidado em saúde. Hoje, no Brasil, dentro do Sistema Único de Saúde, nós temos uma política específica voltada para o campo da saúde mental, devido à Lei de Reforma Psiquiátrica 1216 de 2001, perdão. E vamos passar a bola aí para Shirley. Shirley, você. Ativa o som. Shirley. Tá ouvindo, Shirley? Shirley tá aí? Tá. Acho que travou, Shirley. Então eu passo para Edson. Edson, o que você acha desse assunto? Veja bem,
Com relação a essa perspectiva trazida por Danilo aí, da questão social, me faz lembrar um pouco do quanto, né, e aí foi um pouco do que eu falei inicialmente, do quanto as doenças mentais são estigmatizadas e da falta de acesso que nós temos como um todo a uma saúde de qualidade. Aliás, sobre a perspectiva da saúde ser um direito de segunda dimensão, aquele prestacional do Estado, nós estamos muito distante da efetividade disso. Me lembro aqui da professora Nise, do problema aliás, traz a humanização do sistema manicomial, né, e modelo de desinternação, modelo de mais humanização, aliás, que hoje se utiliza através do CAPS, as meninas podem falar melhor do que eu, né? Mas, ainda assim, aí vai no que Danilo trouxe, eu acredito que o acesso ainda para aquela população de baixa renda ainda é algo muito inacessível. Aliás, como toda a saúde. Aliás, sob o ponto de vista da acessibilidade, a gente precisa falar muito da efetividade, porque se tem só para que a gente entenda bem. Esta semana eu estava ouvindo uma rádio aqui de Salvador, uma pessoa dizendo que ela levou 1 ano para fazer uma ressonância magnética. E ela tinha um tumor no seio de milímetros, e esse tumor já está em 1 centímetro e alguma coisa. Tem a ver com essa demora, com a falta da efetiva, como isso traz consequências. Imagine se a gente passa ou transporta isso para as doenças mentais, que por si só já carregam um estigma, já afastam, né? Já afasta as pessoas desse acesso. Imagine as populações que não têm acesso, normalmente aquelas doenças comezinhas, se é que a gente pode utilizar isso, né? Mas imagine quando é uma doença estigmatizada, como é uma doença mental. Eu queria ver se Shirley consegue agora falar. Vem, Shirley, que hoje a internet é uma bênção. Tá horrível, mas conseguem me Mas ouvir? eu Ela tô te tenta ouvindo, derrubar a gente. eu tô te ouvindo. Shirley, fala aí. Vamos nessa. Então, é um tema extremamente importante para a gente pensar a ausência do Estado, sim, que precariza as políticas públicas, né? A gente tem um sistema único de saúde que poderia funcionar muito bem, mas ele é cotidianamente sucateado, muito pouco investido. A gente sofre muito com investimento na saúde mental também, mas a gente tem um Estado que busca atuar, que é de uma forma violenta, em torno da população negra desse país. Então, nas comunidades, a gente pede educação, a gente pede saúde, a gente pede moradia e só vem violência, né? Só mandam segurança pública para cometer violência. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um Estado que abandona e deixa morrer, a gente tem um Estado que faz morrer. Então, o desafio é pensar a saúde mental dentro de uma realidade da necropolítica, né? Então, a gente está em um país fundado sobre o racismo, assim, o racismo estrutura este país, e aí todas as áreas a gente vai precisar, de fato, tecer um enfrentamento para conseguir efetividade. E aí defender as políticas públicas precisa ser o nosso diálogo, não só na saúde, mas no direito e nas demais áreas. Por isso que eu também estou muito feliz com esse encontro aqui, por ser interdisciplinar, né? Poder conversar com o serviço social, poder conversar com o direito, que é assim que a gente se fortalece mesmo. Sem sombra de dúvida. E eu quero passar a palavra para Danilo. Danilo, fala aí. Se vocês me permitem, eu queria aproveitar também esse tema da saúde mental para trazer uma perspectiva. Eu não sei se vou aqui dar algum spoiler, antecipar alguma dica cultural que eventualmente alguém pode dar, mas hoje, em particular, eu assisti um documentário na Netflix que é a minha dica cultural da noite, desde já eu antecipo, chamado O Dilema das Redes. E nesse O Dilema das Redes, assisti hoje, inclusive, pela manhã, esse documentário, e ele me lembrou muito outro documentário chamado Privacidade Hackeada. Eles trazem um pouco do contexto da sociedade contemporânea
dentro da perspectiva das redes sociais, ou seja, o que as redes sociais são capazes hoje de fazer com a sociedade, com os seres humanos, afetando de uma maneira bastante intensa a própria democracia. E há um dado nesse documentário que me chamou muita atenção: o número cada dia mais elevado de suicídios entre adolescentes e crianças. Crianças e adolescentes com um nível de adoecimento mental e de suicídios cada vez mais elevado por conta, talvez, de uma sociedade de rede social que nos impõe diuturnamente um tipo de aprovação. Parece que a pessoa que faz uma postagem na rede social, ela já faz essa postagem esperando uma aprovação, e muitas vezes, quando essa aprovação não vem, decorre dali uma frustração, e essa frustração pode chegar a outro ponto. Eu queria trazer esse ponto para o debate de vocês, e dentro desse debate, colocar aqui, quem sabe, um ponto a mais. Tem uma grande parte dessa sociedade que não tem sequer o direito dessa frustração, porque não tem acesso sequer à rede mundial de computadores, não tem acesso sequer às redes sociais. Então, talvez esteja surgindo em nossa sociedade uma nova forma de marginalização, uma nova forma de discriminação, uma nova forma de afastamento social, que seria aí, quem sabe, uma desigualdade digital. Eu proponho aqui esse tema e essa reflexão para vocês. Eu queria acrescentar uma particularidade. Mais uma vez, a minha dica cultural foi apresentada por Danilo. Eu ainda disse como eu estou vacinado com aquele nosso episódio, Lu, agora toda vez que eu vou falar, eu falo isso antes. Danilo, mas não tem nada, não. Eu queria colocar uma pergunta, um qualificativo na pergunta. Ou seja, eu queria acrescentar algo à pergunta de Danilo com base no documentário Dilema das Redes, né? Em verdade, os tempos de pandemia foram responsáveis por um verdadeiro recolhimento de grande parte das pessoas, um recolhimento voluntário, grande parte das vezes, houve uma colaboração, um pouco de medo, um pouco de receio, mas um recolhimento. As pessoas se recolheram, ficaram em suas casas e, consequentemente, precisaram usar, sim, muito a tecnologia para realizar as comunicações. Sabemos, né, Rodolfo tem acompanhado muito isso, temos colegas, amigos que estudam aí os problemas da saúde mental produzidas nos tempos de pandemia e que não estão unicamente relacionadas, é verdade, ao fato do confinamento voluntário, mas também ao excesso de submetimento a essas redes sociais, ou até mesmo a uma inserção em alguma coisa que a gente não estava muito acostumado. Eu queria, é um tema que acabou se complicando, né? Digamos assim, a pergunta ficou um pouco mais elastecida, mas aí eu apresento aos nossos queridos convidados, eu queria novamente apresentar as melhores saudações aí para o Edson Saldanha, um amigo querido, uma pessoa tão presente nas redes, né? E de uma certa forma até já ambientado com esse dilema que a gente vive, a doutora Shirley Vasconcelos e a doutora Beth também. Muito prazer tê-los aqui. E a minha pergunta está qualificada aí, a pergunta de Danilo foi, digamos assim, qualificada aí com mais um ingrediente, tá? De vocês o posicionamento. Se Rodolfo quiser colocar alguma coisinha a mais, fique à vontade. Na verdade, quando você falou disso aí, eu só lembrei de um episódio de Black Mirror que é sensacional, essa questão dos likes e da dependência disso, que acaba gerando, talvez, e aí para mim é uma perspectiva interessante, uma patologia mental. Esse tipo de discussão, se vai ser psicológica ou psiquiátrica, aí é um campo para a gente pode pensar, mas há realmente hoje pessoas que estão dependentes dessas curtidas e comentários e se tornando reféns mesmo dessa perspectiva. Mas vamos passar a palavra aí. Eu sei que agora a Sheila já conseguiu recuperar o áudio, então acho que passar para ela, que ela tentou falar e aí não conseguiu. E aqui não tem interrupt, não. Aqui a gente quer ouvir as mulheres. Ótimo, muito obrigada.
A tecnologia por si só não é boa nem ruim, né? Ela apenas existe, a questão é o uso, como a gente faz dela. E o conteúdo que a gente vai consumir nas redes sociais pode sim ser causador de sofrimento psíquico. A gente tem muito um culto à imagem, né? E isso é extremamente adoecedor quando a gente tem um modelo universal de sujeito. Então, qualquer pessoa que estiver fora do padrão social, que é masculino, que é branco, que é magro, jovem, né? Tudo o que é heterossexual, cisgênero, então tudo o que for se afastando disso está fora da norma, né? E aí, a depender, ou precisa ser reajustado e tende a ser também aniquilado. Não tem como isso não trazer sofrimento. E aí, uma rede social, quando a gente trabalha muito com imagem e também expressão de opinião, né? Pensou, postou, não passa por um crivo crítico. Isso expõe muito as pessoas, que aí pode vir, sim, diversas curtidas, mas um efeito muito rápido. Então, para quem tem questões voltadas à autoestima, não se sustenta nisso, e aí sempre vão ser postagens e mais postagens, mas não tem uma resposta eficaz, como também podem vir críticas muito pesadas, e aí a tendência pode ser deprimir mesmo, né? Então, precisa ter um cuidado, até porque a virtualidade não substitui os vínculos afetivos do presencial. Eu tenho dito bastante que nesse período da pandemia a gente precisa, infelizmente, manter o distanciamento social, mas isso não significa distanciamento afetivo, né? Então, nesse momento, a gente pode utilizar a rede social, sim, ao nosso favor, é o que a gente está fazendo aqui agora, né? É o que permite que a gente se encontre nesse domingo, mas não substitui as relações, os contatos familiares que a gente pode ter em casa, enfim, e num pós-pandemia também, não pode substituir um contato presencial. Passa para a Beth agora. Então, é muito importante, né, atentar àquilo que o Danilo coloca no primeiro momento, né, do acesso a esse meio de comunicação. Né? A tecnologia, como o Shirley bem lembrou, ela não é boa nem ruim. Né? Ela é necessária, ela é resultado da evolução humana. Então, é importante que nós façamos o adequado dela. Ao mesmo tempo, precisa atentar que muitas pessoas não têm acesso à tecnologia no Brasil. Muitas pessoas sequer têm acesso a um celular ou à internet Wi-Fi. Mesmo a internet, a gente usa aqui no nosso país, seja uma das melhores do mundo, a gente consegue analisar esse ponto, a gente pode falar assim, no processo de exclusão digital, isso é real, já existem muitas pesquisas no Brasil e no mundo sobre isso, e o Brasil bate recorde quando o assunto é esse, né, exclusão digital. E pensando que essa exclusão digital também causa dano, ao passo que muitas vezes a gente precisa aprender a usar de forma crítica e de forma eficaz essa tecnologia. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, usando a tecnologia para promover o encontro, para promover conhecimento, para trocar conhecimentos. Então, é muito importante um processo de educação para o uso da tecnologia digital. E isso também, isso resultado para evitar o adoecimento, né? Esse mundo da rede social, todo mundo é muito feliz, em que todo mundo é muito bonito, em que todo mundo segue um padrão estético, um padrão racial, um padrão socioeconômico, isso é muito adoecedor. E a gente precisa educar, principalmente as nossas crianças e adolescentes, que estão crescendo nesse mundo digitalizado, nesse mundo das redes sociais, em que tudo é muito lindo, em que tudo é muito perfeito, e há uma cobrança excessiva, né, para que se enquadre dentro daqueles padrões. E, com isso, uma negação da diversidade. Quando vocês propõem uma atividade como essa, estão falando da diversidade, desde a diversidade de conhecimento, a diversidade regional, e a rede de internet ela precisa promover isso também. Né? Porque eu estou falando de outro estado, estou falando com vocês, né? Apesar de já ter estado em Salvador por um bom tempo, eu estou falando de outro estado hoje, tem as características desse meu estado de origem. E isso é importante, então a gente tem que a diversidade. E isso deve aparecer no processo de educação para evitar, sim, o adoecimento psíquico das pessoas. Beleza, deixa eu ouvir Edson agora. E depois eu quero fazer uma pergunta.
Eu tenho uma percepção clara que as redes sociais elas trouxeram um mundo paralelo, sabe? Como se as pessoas nesse mundo paralelo elas pudessem criar fantasias, personalidades diferentes do mundo físico vivido por nós. E, neste sentido, eu acho que a pandemia foi uma espécie de catalisador, como se nós migrássemos, naquele momento inicial, de vez para o mundo virtual, sob o ponto de vista do trabalho, das relações sociais como um todo, afetivo, etc. O que a gente precisa ter em mente é que essa questão de se criar fantasias no mundo virtual traz consigo, e aí internamente, as mesmas angústias do dia a dia do mundo físico, normal, vivenciado por nós. E aí há aquela questão, sim, da rejeição, da necessidade por ser aceito pela comunidade, e o que é pior, a exposição, porque quando eu coloco uma postagem, eu estou expondo algo, e muitas vezes eu passo a querer que aquela minha postagem tenha uma aceitação maior, ou mais uma expectativa que eu tenho, às vezes, né, projetada naquela minha postagem, é de uma curtida ou de curtidas maior do que ela terá. E isso causa frustrações, isso causa efetivamente uma angústia, uma dor e um sofrimento que é própria desse momento que nós estamos vivendo, né, de redes sociais. Aliás, eu costumo dizer que nós temos que nos adequar a esse tipo de vida, que é uma vida em redes sociais, em meios virtualizados, porque ele faz parte hoje da dinâmica social. Não adianta a gente tentar apagar ou estabelecer novos parâmetros para algo que está aí. O que a gente precisa fazer é, efetivamente, começar a lidar com esse novo mundo, inclusive o direito. O direito, Rodolfo gosta de dizer isso, as relações sociais são muito mais rápidas, e efetivamente do que o próprio, porque essa dinâmica de mundo virtual, a celeridade é muito maior. Quando eu era adolescente, Rodolfo, né, só para não ficar sozinho, as informações chegavam para a gente, Luciano está rindo. Rodolfo, eu não sei se você lembra, mas a novela da Globo, Luciano também não sei, acabava primeiro no Rio. Muitas vezes minha mãe chegou do Rio dizendo para mim como é que acabou, porque a novela aqui acabava. Estou falando sério, eu assim com 10, 11 anos, uma semana depois chegava a novela. Hoje, se acontece um fenômeno qualquer da natureza na China, a gente fica sabendo aqui na mesma hora através desse bicho aqui. Então, nesse sentido, é muito importante. E aí, Danilo traz um elemento que eu acho que é muito importante, que é a questão da desigualdade social com relação ao acesso a esse mundo virtual. E isso, Danilo, está mais próximo de nós do que nos aparenta. Eu tenho um aluno de Direito Constitucional, não me lembro qual, que ele é professor de uma dessas comunidades aqui da Bahia. E ele diz assim, quando eu falei com ele sobre a possibilidade de aula virtual, ele disse, professor, coisas que eu nem sabia que existia mais, como Lan House, é uma realidade para pessoas que não têm acesso a isso que para nós é simples, que é o acesso à internet. Então, a gente precisa entender muito isso, né? Olha, eu estou curtindo muito. Diga aí, Dan. Pode falar, Dan. Depois eu volto. Me permitem compartilhar uma imagem? Sim. Vou compartilhar. Vamos fazer. Queria aquele velho programa do Silvio Santos. Permite? Sim! Vai lá. Vamos lá. Vou compartilhar uma imagem aqui. Tirar o sorriso do rosto antes de compartilhar, porque é uma imagem que eu confesso que me chocou muito ao longo dessa semana. Não sei se todos vocês a acompanharam. É fato que foi uma imagem dentro de um contexto geograficamente distante de nós, de um país, de uma cultura muito diferente, enfim, talvez algo que nos faça, às vezes, dizer assim, não vou pensar muito sobre isso, não, porque é uma realidade que não me atinge. Mas essa própria tecnologia e esse próprio mundo digital não nos tem mais permitido dizer que alguma coisa não nos atinge. Justamente por isso que Edson disse, um fato que acontece no Kuwait, como essa situação, a gente acaba conhecendo instantaneamente. E quem sabe, não quero fazer aqui acusações, relações, não é isso,
mas a gente acompanha muito no Brasil ainda, sobretudo no âmbito do trabalho doméstico, trabalhadoras reduzidas a condições análogas às de escravo, trabalhadoras alvo de tráfico de pessoas, sobretudo com conotação sexual. Talvez essa realidade potencializada nessa foto, nessa imagem, seja algo, infelizmente, ainda existente na nossa sociedade, inclusive brasileira. Então, eu trago essa imagem aqui, a reflexão de todos, para que a gente possa pensar um pouco, principalmente no que o trabalho doméstico ou o trabalho dos trabalhadores do lar ainda representa no nosso país, em termos, talvez, de uma grande representação da Casa Grande e da Senzala. Trago apenas aqui a reflexão de vocês. E é um tema, esse relacionado ao trabalho doméstico, que tem sido objeto de uma luta intensa, né? Até mesmo da OIT, que demorou muito tempo, na 100ª Assembleia da OIT, até uma assembleia significativa, né? Que se construiu uma convenção internacional que o Brasil demorou aí alguns anos para ratificar, ratificou, mas integralmente não cumpre. Então, alguns países não ratificaram, é um subtrabalho para alguns lugares, é um tema até muito bacana, viu, meus amigos, para uma dessas tantas resenhas que a gente faz, para colocar como um tema central, né, de discussão, porque realmente existe um monte de situações em que não há igualdade entre os direitos dos trabalhadores domésticos e não domésticos no Brasil. Dá para fazer um rol, tá, de diferenças que existem trabalhistas, previdenciárias, para ficar aí dentro do nosso espectro mesmo. Sem falar nas sociais, né? Afinal de contas, quarto de empregada, comer depois e outras particularidades mais fazem parte de uma cultura que não quer se apagar, que é renitente, que é recalcitrante. E a gente vê em alguns lugares pessoas sendo oferecidas como coisas, né, num tempo em que se fala tanto da abolição da escravatura ou da escravidão. Tá bom. Deixa eu fazer um glossário aqui rapidinho. É porque nós todos vimos essa imagem, mas pode ser que os nossos amigos e amigas que estão lá no YouTube nesse momento não tenham visto. Essa imagem é de um app, um aplicativo de trabalho doméstico, mas que é, na verdade, de trabalho escravo no Quad, em que se retém passaporte. Então, é uma notícia muito grave que estamos vendo, e por isso é importante deixar registrado como uma das imagens tristes dessa semana. Meninas e menino, vocês querem falar sobre a imagem? Eu fiquei desde o momento que eu vi a imagem, eu fiquei pensando no contexto geral, né, não só do Brasil, mas do mundo. O quanto, né, e pensando que a gente está aqui num espaço que se propõe, né, Trabalho em Debate, o nome do canal, e pensando nesse lugar do direito ao trabalho, que é um direito, o Ministério do Trabalho foi o primeiro ministério criado neste país, ainda na década de 1930, e a gente se deparar com situações como esta, em que as pessoas, né, nós, né, me coloco também nesse lugar, estamos sendo vendidos na mesma condição da escravidão, e aí eu não diria análoga, né, eu diria que são condições escravagistas. A relação, principalmente, com os trabalhadores e trabalhadoras domésticas no Brasil, são condições de escravidão. A gente não conseguiu avançar, acredito que já foi dito aqui, né, que o Brasil só passa a ser signatário das convenções da OIT a muito custo. Não foi um processo fácil, mas foi um processo histórico de luta, e principalmente das trabalhadoras domésticas. E aí a gente precisa repensar a origem desse país, a gente precisa sempre voltar, né? A história é um elemento fundamental, a gente não pode desatar, inclusive para pensar o direito ao trabalho, para pensar o direito à saúde e para constituir formas de enfrentamento a essas violações dos direitos. Eu pensei em um documentário, né, um vídeo documentário, que o título é Da Servidão Moderna, em que ele vai fazer uma análise, está disponível aqui no YouTube, qualquer pessoa pode ter acesso,
Também ele tem um livro homônimo, né, da servidão moderna, que ele vai fazer essa análise de como a evolução, né? Alguém colocou no bate-papo do YouTube que nós estamos vivendo a quarta revolução, que é a revolução tecnológica. Mas como as evoluções capitalistas, que é disso que nós estamos falando, mas no mundo capitalista, ela tem nos levado cada vez mais à escravidão. E a gente pode pensar que o uso indiscriminado da tecnologia é um processo, sim, de escravidão dos corpos, ao ponto de você exibir pessoas no catálogo para compra da sua força de trabalho. A única coisa que nós trabalhadores temos, que é a força de trabalho. Sheila, libera o microfone aí, Sheila. Eu fiquei extremamente chocada quando vi essa notícia, Danilo, não pela condição de trabalho, né? Porque, infelizmente, é uma realidade também aqui do nosso país e que a gente sabe que é do mundo, mas pela utilização de aplicativo para isso, assim, vendendo as pessoas abertamente. A gente vive em um contexto aqui que eu vou buscar crianças e adolescentes do interior, trazer para os grandes centros urbanos, e é tudo mascarado, né? O famoso quase da família, que a gente sabe que não é assim que existe e que é também uma condição de violência. Mas ali estávamos tratando de algo declarado, assim, venda de pessoas para fazerem o trabalho doméstico. Eu fiquei extremamente chocada, mas atenta também a esse movimento, porque esse foi o que a gente teve acesso, né? Esse foi o que foi reportado. Então, eu fico pensando como é que o nosso país também tem se movimentado e tem utilizado as redes sociais, porque as relações racistas, elas se especializam. Por mais que a gente tente combater, vão se especializando e utilizam todos os recursos possíveis, né, para continuarem existindo. Então, e sem dúvidas, condições de sofrimento, e um sofrimento que não é exclusivo daquelas mulheres que estão naquele aplicativo sendo expostas, mas de toda a comunidade delas, da família. A gente tem ali, retrata tráfico de pessoas, né? E também leva um medo para as semelhantes. Então, quem se vê naquela condição assim próxima, quem olha para aquela imagem e se reconhece, também sente o medo, porque é uma possível vítima. Edson. Eu acho que tem dois aspectos aí muito importantes. Primeiro, do horror em si, de existir um app onde as pessoas são vendidas, né? Mas é no Quat, mas é mais próximo do que nós imaginamos. Aliás, me lembra Gilberto Freire, Casagrande Senzala, como o Luciano bem falou aí, dessa evolução das relações de trabalho, que eu não sei se é evoluído, porque nós tivemos uma 5254, 525458, né? 5859. 5854. Não, a lei do doméstico, 5859, né? De 72. Depois nós tivemos uma emenda... 5854. 72. Pronto. Não, 5859 mesmo. 5859. Sim. 72, isso. Isso. E aí nós tivemos só em 2013 uma PEC que foi a 72, porque, por mais evoluída que fosse a Constituição de 1988, cidadã, colocou ainda o doméstico como um trabalhador de segundo nível, ainda reflexo dessa relação Casagrande-Senzala. Shirley falou muito bem. Eu me lembro da minha adolescência, eu não sou de família pobre, posso dizer a vocês, com convicção do que eu vi e vivi na minha vida, as pessoas sendo trazidas do interior da Bahia, da região do Recôncavo, em tenra idade, 12, 13, 14 anos, para ir, como Shirley falou, para casa de família, porque lá teriam acesso à educação. Que acesso à educação, irmão? Começa a trabalhar às 5 horas da manhã, chega às 18, acaba de entregar o café, sai correndo para uma escola, como é que vai estudar? E aí só tinha folga a cada 15 dias, não sei se vocês lembram, a cada 15 dias se tinha uma folga. Salário? Que salário? Isso era uma benesse. Era uma benesse, exatamente, era uma benesse. É uma coisificação, é uma melhoria da coisificação da pessoa. Só não é escravidão porque formalmente a gente deixou de ser lá em 1888. Mas isso é um absurdo, sobremaneira. E é algo que se reproduz com muita facilidade sobre o estereótipo do racismo estrutural, né? De nós termos o negro como o elemento principal desse trabalho
doméstico, que só vai ter regulamentada as suas relações de trabalho, Luciano, Danilo e Rodolfo sabem mais do que eu, lá na Lei Complementar 150 de 2015. 2015, do ponto de vista histórico, é um segundo atrás, gente. É um segundo atrás. Então, a gente tem que entender isso, né? Que existe muito a ser feito mesmo, principalmente quando a gente lembra que aqui no Brasil essa reprodução da condição análoga de escravo é algo que é comum, né? Se você for para São Paulo, onde bolivianos, nossos irmãos, estão sendo colocados há muito tempo nessa condição, a gente vê que o Haiti não é tão distante de nós, sabe? A gente só não formalizou no APP. Ou pelo menos ainda não sabemos, né? Ainda, exato. Porque o brasileiro tem uma capacidade de inventividade, de cópia, porque se a gente não tiver cuidado, ainda mais nesse momento onde a gente começa a mitigar direitos fundamentais, onde há uma espécie de revanchismo, chamando todas as defesas a direitos fundamentais como mimimi, de isso voltar a acontecer muito mais forte e com muito mais amplitude. Me permitem compartilhar outra imagem? Sim. Pode ser. Ana Paula Valadão culpa homens gays por AIDS. Isso não aconteceu há 20 anos, isso não aconteceu há 30 anos, isso não aconteceu há 10 anos. Isso aconteceu essa semana. A gente está convivendo, talvez, não sei qual é a impressão de vocês, mas Rodolfo diz muito isso, né? Parafraseando, não me lembro quem agora, confesso, mas que a internet deu voz aos imbecis. Aos imbecis. Bob. Não, Humberto Eco. Humberto Eco, pois é. E talvez não seja só ter dado voz aos imbecis, não. Ela tem dado muita força à imbecilidade. Ela tem dado muita força à intolerância. Ela tem dado muita força à agressividade. As pessoas parecem que estão cada dia mais agressivas, as pessoas parecem que estão cada dia mais intolerantes, as pessoas parecem que estão cada dia mais encorajadas a dizer aquilo que quer dizer, independentemente do que seja, independentemente a quem eventualmente possa doer. Eu não sei se vocês acompanharam essa fala, não sei se vocês viram esse fato social que aconteceu essa semana, mas é alarmante. Em pleno ano 2020, a gente se deparar com a declaração dessa natureza. Então, a frase gente, de Humberto Eco é importante a gente atentar só um minuto, na verdade, esta fala infeliz, né, e criminosa, porque a homofobia ela é crime e a gente precisa, enquanto está ainda democrático de direito, acionar os devidos órgãos, né, para punição, ações como essa, independente de quem seja, se é uma pessoa pública ou se não é, com qualquer outro cidadão brasileiro, você responde às leis do país. E aí a gente precisa tentar aqui, né, que você aponta, a internet, ela está dando margem para, na verdade, nós estamos em um processo que é mundial, né, globalizado, de avanço dessas perspectivas e dessas posturas mais conservadoras, sim, né, negacionistas, ao ponto de que nós vamos ver, em 2020, nós vamos ter pessoas acusando um determinado grupo social, no caso específico das pessoas LGBTQIA+, né, que é o fato dessa imagem que você apresenta, sendo acusadas pela disseminação de uma doença, pela culpa da doença, que já se provou inúmeras vezes, de forma científica, que não é esta a resposta. Essa não é a questão. E aí a gente precisa, muitas vezes, ter que defender o óbvio, mas não é isso. A gente, na verdade, lutando enquanto pessoas que acreditam na ciência, né, que acreditamos na verdade e numa perspectiva democrática em que o Estado brasileiro se coloca a partir da Constituição de 1988, na defesa intransigente da liberdade e direito das pessoas. E quando a gente coloca
uma fala como essa que aparece na imagem que você nos trouxe, nós estamos vendo um avanço, sim, e um avanço tão profícuo na nossa sociedade, usando profícuo para externar algo que não é positivo nesse sentido, do conservadorismo, que vai, sim, atacar alguns grupos sociais, como mulheres, população LGBTQIA+, negros, porque é um avanço sistemático, não apenas no Brasil, mas no mundo, e aqui a gente vê isso mais reificado a partir das eleições de 2018, onde o Estado, a população brasileira, elege um representante desses discursos conservadores e neofascistas. Isso está apontado, e isso sim tem causado adoecimento, né? No serviço de saúde mental, eu tenho atendido muitas pessoas adoecidas, né, pela sua identidade étnico-racial, pela sua identidade de gênero, pelas constantes violências que vem sofrendo. Então, essa pessoa pública, né, que eu não vou repetir o nome, devemos repetir o nome dela, que se coloca nesse lugar de promover uma desinformação como essa, ela deve sim ser responsabilizada pelo que ela está comendo. Então, a gente precisa também começar a acionar, né, pensando no título e pensando nos crimes da internet, nos crimes cibernéticos, a gente precisa começar a pensar aqui no Brasil como intervir, né, de forma efetiva, apesar de que o momento é recrudescimento, o momento é sim um momento mais conservador no nosso país. Sheila. E não, eu acredito que essa responsabilidade não deve ser apenas da população LGBT. Eu acho que toda a sociedade que discorda dessa senhora precisa acionar e precisa responsabilizá-la desse ato criminoso, porque ela se sente autorizada a violentar a existência das pessoas, porque isso que ela faz é muito grave, assim. A população LGBT já sofre um estigma nessa sociedade, e em relação ao HIV, desde a década de 80, né, era considerado câncer gay, e aí já com inúmeras mobilizações e pesquisas científicas, já está comprovado que não é uma exclusividade, não tem nem como ser uma exclusividade da população LGBT, muito pelo contrário, tem pesquisas recentes que mostram altos índices entre heterossexuais, contaminação com pessoas casadas, inclusive, por conta, né, de adultério, enfim. Então, reforçar uma opinião dessa é gratuitamente, assim, disseminar ódio, ancorada em princípios religiosos, e aí a gente não pode deixar de falar nisso também, porque a gente tem um avanço que, enfim, de um avanço de uma onda cristã mesmo, né? Que aí, ancorada nesses princípios, disputa poder, disputa os espaços políticos, disputa a construção de conhecimento, espaços profissionais também que são tidos como privilegiados, e para fazer esse tipo de coisa, assim, violentar gratuitamente. Então, isso não é sobre um culto, né? Isso não é sobre espiritualidade, isso é sobre disputa de poder e violência. Edson? Eu começo aqui abordando o que Shirley acabou de falar, que é a questão da religião e o Estado. Aliás, na postagem do Danilo, eu até coloquei lá no nosso grupo, Antônio Calheiros falando sobre a teocracia difusa e essa possibilidade que se tem de uma construção de uma teocracia difusa no Brasil, que é algo que me incomoda, porque, sobretudo, já se escolheu aquela religião estereotipada para ser a vilã, que são as religiões de matriz africana. Aliás, as religiões abraâmicas, né, as cristãs, o judaísmo e o islamismo, elas são milenares e trazem consigo um documento escrito, enquanto a religião de matriz africana, por ser oral, por ser politeísta e por ter a questão racial envolvida, traz esse cunho de discriminação já envolvido. A questão aí dessa intolerância é algo que meu medo é que vire uma política de Estado, né?
porque, sinceramente, me entristece quando a gente percebe que essa não é uma voz de uma pessoa excepcionalmente num culto religioso, e passa a ser uma voz, inclusive, com chancela do Estado, por muitas vezes, sabe? E isso me incomoda, já que a gente está falando do Brasil, de um Estado laico. Aliás, a gente está falando de constituições contemporâneas que deveriam estar falando hoje do patriotismo constitucional, né? Que é aquele patriotismo, diferentemente do nacionalismo xenófobo da Alemanha da primeira metade do século XX. Não, muito contrário, pelo contrário, um patriotismo de agregação étnica, cultural, né, que o professor Dirley ensina muito bem com relação a isso. Não, nós estamos no caminhar, parece que a gente está retrocedendo, onde a orientação sexual da pessoa é um grande problema, onde o gênero feminino e a defesa por direitos da mulher é mimimi, né? Quando se discute o racismo estrutural, a culpa não é minha, porque foram eles que fizeram. Peraí. E isso fica mais grave quando é um discurso de Estado, sabe? Porque a gente não autoriza isso. E a titularidade do poder é nossa, parágrafo único do artigo 1º acabou, gente. Todo poder emana do povo. E, infelizmente, nós não temos a consciência do nosso papel como cidadão. Nós, esclarecidos, que ficamos muito ensimesmados dentro da academia, aí é um meia-culpa que a gente tem que se fazer, e colocando a culpa para aqueles que não têm acesso à educação formal. Que não têm acesso à educação formal porque eles não querem que tenha, porque continuam sendo massa de manipulação, porque aquele indivíduo que tiver, através de uma revolução educacional, uma possibilidade de um senso crítico maior, vai ser aquele que vai virar para a própria pessoa que possibilitou isso a ele e vai dizer: você não fez mais do que a sua obrigação, cara pálida. Porque a diminuição das desigualdades sociais é um programa de Estado, está lá nos objetivos da Constituição, no artigo 3º, e a gente continua com esse discurso, né, de segregar, de preconceito, onde as minorias... falar de minoria hoje no Brasil está começando a ter um sinônimo de palavrão, como se as minorias tivessem muitos direitos, né, tivessem sobrepostos à maioria, e agora a gente quer um resgate. Não quero isso. Quem autorizou o governo, muitas vezes, está com esse discurso. Está legitimado pelo voto, sim. Mas existem limites, inclusive, para isso. E a gente precisa trazer essa percepção crítica. É importante esse diálogo, e mais do que o diálogo, a ação. Aliás, Martin Luther King já nos alertava para isso, que o problema não está no grito dos maus, está no silêncio dos bons. Né? Esse, para mim, é um grande ponto. Esperamos que isso mude. Né? E nós somos agentes dessa mudança, porque porque o município é a base eleitoral daqui a 2 anos. Né? Eu quero fazer uma provocação aqui, porque a gente tem... Note que nossa proposta era hoje falar em base, reflexos na parte da saúde mental em diversas perspectivas. A gente já viu isso na questão das minorias, nós estamos vendo isso também nessa questão do trabalho escravo, nessa questão das apps, nessa questão das curtidas, do mundo digital. Estamos vendo também nessa perspectiva, também na manifestação, às vezes em púlpitos ou em qualquer coisa. Eu quero fazer um outro corte ainda, para aproveitar aqui esse encontro interdisciplinar da assistência social, da psicologia e do direito. Né? O que eu quero provocá-los? Eu quero provocar, na verdade, quase fazendo um jabá. Né? Essa semana eu estou lançando aí meu 87º livro, né? Junto com Claís, sobre assédio moral organizacional. Né? E aí, o que eu queria ouvir? Quero ouvir Edson, mas quero ouvir em especial as meninas, né? Como assistente social e como psicóloga. Né? Como é que tem visto, como é que tem sido encarada a saúde mental das pessoas que sofrem assédio moral? Como é que vocês têm visto a repercussão? Porque, do ponto de vista trabalhista,
eu, Luciano e Danilo, somos juízes do trabalho. A gente vê isso no nosso dia a dia. Mas é interessantíssimo ver, na perspectiva da assistente social, da psicóloga e do advogado, né? Porque são 3 lugares de falas diferentes que a gente pode aprender sobre isso. Porque essa ideia do atentado à dignidade psíquica do indivíduo gera, sem sombra de dúvida, sequelas do ponto de vista da saúde mental. Começa com Beth? Pode ser, pode ser. Olha só. Se vocês me permitem só abusar um pouquinho, só tomar Abuso. cuidado com o tempo. A gente vai ter que ser mais objetivo nessa última fala, porque já temos aqui 8h56 e ainda temos as dicas culturais. É verdade. Vamos lá. Então, a minha experiência, né, sempre foi nos centros públicos de saúde, especificamente nos centros de atenção social, são os CAPs, e atualmente eu estou na residência de saúde mental da Universidade Federal da Paraíba, e eu tenho atendido, né, as pessoas, e as demandas têm sido inúmeras de adoecimento no campo da saúde mental, provocada pelo meu trabalho e especificamente pelo assédio moral, que é essa dimensão que o Rodolfo aponta aqui. Então, acredito que ano passado eu atendi, eu falo especificamente público feminino, em serviço de saúde mental no período de 3 meses, cerca de 8 mulheres, né, que adoeceram, que tiveram o agravamento ou que tiveram o agravamento de um transtorno mental, né, que aí não são aquelas, não é firula, não é mimimi, mas assim, eu estou falando desde do transtorno bipolar, mais conhecido, da esquizofrenia e outros adoecimentos, como a ansiedade e a depressão, em decorrência do assédio moral. Né? Comprovadamente, elas adoeceram comprovadamente por conta das relações de trabalho, principalmente, né, dos patrões, da exigência, que a gente configura, né, a lei, né, figura como assédio moral. Então, quando eu entrevistava essas mulheres e perguntava sobre as diferentes dimensões da vida, eu chegava no aspecto do trabalho delas como profissionais, isso era aterrizador. Elas desabavam ali na minha frente, nos seus atendimentos, porque o adoecimento se dava em decorrência dessas relações de trabalho. Então, a gente pode encontrar, evidentemente, pesquisa, mas eu estou falando aqui um pouco da minha experiência como profissional de serviço social e o quanto é difícil para essas pessoas, e eu trago especialmente as 8 mulheres que eu atendo no período de 3 meses no serviço de saúde mental, o quanto era difícil o retorno ao trabalho, quando possível, porque nem sempre é possível o retorno ao trabalho, já que este é o motivo do seu adoecimento. Sheila. Hoje eu atuo na clínica, né, na AFIA Psicologia, clínica e comunitária, mas na época em que eu trabalhava em serviços públicos, eu percebia que a própria percepção do que é o assédio moral no trabalho já é um avanço. O acesso à justiça por conta de assédio moral também já faz parte de uma oportunidade, assim, de se perceber e de saber o que acessar, né? Então, muitas vezes, entendendo o sofrimento psíquico, eu também trabalhava com o processo de psicoeducação, de poder dialogar sobre assédio moral. Então, tem muitas pessoas em condição de vulnerabilidade social que precisam de suporte para compreender o assédio e compreender que aquele sofrimento não é causado por razões individuais, né? Então, eu que não sou boa o suficiente para o meu trabalho, eu que não estou conseguindo dar conta, eu que não aprendi o que tem que ser feito. Em vários momentos, as vítimas acabam se culpabilizando e sendo também culpabilizadas por não estarem conseguindo ir ao trabalho. Mas quando a gente investiga e vê o que acontece naquele ambiente, né, que aí a gente consegue acessar e dialogar abertamente sobre essa condição. Então, assim, as violências psicológicas são muito difíceis, porque elas ainda são pouco debatidas na nossa sociedade, né? Pouco se fala. Então, a gente passa por um processo de identificação, educação, para isso, então, pensar em estratégias de fortalecimento e responsabilização. Edson? Há uma percepção muito clara, sabe, sobre a ótica do advogado, porque a gente acaba vivendo, né, com clientes que trazem
o assédio moral na sua vivência no ambiente laboral, muita questão organizacional, e o assédio organizacional é muito perceptível em alguns segmentos econômicos. Inclusive, eu trabalhei durante 20 anos num segmento econômico, que é o bancário, financeiro, né, que não foi só bancário, financeiro, do modo geral, onde é perceptível, né, de forma muito clara para mim e explícito, esse tipo de assédio organizacional, sabe? E o sofrimento que isso traz ao indivíduo, à pessoa, em dimensões que a gente não pode mensurar. Eu já vi casos no meu escritório de pessoas, Rodolfo, Danilo, Shirley, todos vocês, que perpassaram, que uma pessoa que teve uma redução de peso em um mês chegou a 20 quilos por conta de assédio moral. Estou falando isso muito grave. Mas, infelizmente, ainda pauta do nosso dia a dia de trabalho, né? De enfrentar questões como essa. Sem sombra de dúvida, é um tema que merece muita reflexão e talvez até um resenhas específico sobre assédio moral. Mas agora temos que passar para a parte final, que é o momento das dicas culturais. E é sempre importante começarmos com as dicas culturais dos nossos convidados. Seguindo a ordem que a gente fez aqui quase espontaneamente, Beth, qual é a sua dica cultural? Oi, gente. Então, mais uma vez agradecer pelo convite, pela oportunidade, que nós possamos nos encontrar em outros momentos. Né? Adorei estar aqui com todos vocês, do trabalho, com Shirley, companheira. Né? Conheço um pouco o trabalho dela, com Edson Saldanha, né? Nessa perspectiva interdisciplinar. E a minha dica, na verdade, são duas, que são de leituras, que o primeiro é o livro Necropolítica, do Attila Mbembe. É necessário, nesse momento, a gente fazer uma leitura mais crítica sobre esse conceito e também como ele tem sido aplicado em nossas relações de trabalho e na relação com a saúde mental no nosso país. E a outra é o livro do professor e babalorixá Sidney Nogueira, que é a intolerância religiosa. Foi um dos temas que até Claudanha aqui mencionou. Eu indico essas leituras, né? Quem puder acessar, é fundamental a gente se apropriar para também conhecer até que ponto está estruturada essa sociedade, essa violência, que o racismo religioso é parte, né, desse racismo estruturado da sociedade brasileira e se manifesta também com a intolerância religiosa às comunidades tradicionais de terreiro. Shirley, suas dicas culturais. Bom, eu quero também agradecer essa participação aqui. Quero agradecer, inclusive, a Gerson, que foi quem fez toda essa rede. Eu vi que ele participou de outros programas também. Então, muito obrigada, muito provavelmente está assistindo. Excelente estar aqui essa noite com vocês. Eu escolhi 2 livros também, quase o mesmo que a Beth, mas ainda bem que deu tempo de trocar aqui. O último livro que eu li... já ia virar Danilo 2, a missão. Pois é. O homem que solta os spoilers. Vamos embora. Dessa vez deu para correr aqui. O último livro que eu li foi esse, Sem Gentileza. É de uma autora da África do Sul, Futhi Ntsingila. O nome dela eu não conhecia e é excelente, assim, um livro, é um romance. Eu acho fundamental lê-lo porque passa no período do apartheid e aí ela retrata a vida das mulheres de baixa renda, as mulheres negras lá e assim traz uma perspectiva muito própria de quem é da localidade para a gente conhecer e se ambientar mais. E um livro que eu ganhei recentemente, eu não conhecia, vou começar a ler agora, mas eu acho que tem tudo a ver com a gente aqui, que é Pensando como um Negro, ensaio de uma hermenêutica jurídica, de Adilson José Moreira. E eu achei muito interessante, assim, porque ele fala, inclusive, sobre como ele se tornou um jurista negro, interpretando o direito através das suas leituras, e aí eu acho que pode ser bem bacana até para os próximos debates. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite de todos vocês, a presença aqui nessa noite de diálogo muito boa com Shirley, com Beth,
né? Luciano, Rodolfo, Danilo, muito obrigado, queridos amigos. Eu trouxe alguns livros que eu estou lendo, que, aliás, que eu estou relendo. O primeiro deles, porque eu gosto de ler vários livros de vez, tá? É uma característica minha, eu sou assim meio doido com essas coisas. Eu vou lendo um pedacinho, aí marco, risco e vou passando. O primeiro é do professor Milton Santos, Por uma Outra Globalização, né? Onde ele fala da globalização fábula, da globalização perversidade, por uma outra globalização. Milton Santos, um dos maiores geógrafos do mundo, um dos maiores intelectuais do século XX, que é muito pouco reverenciado, principalmente aqui na Bahia, eu acho, isso é particular meu. Tá? Estou relendo Tenda dos Milagres, de Jorge Amado, é um clássico, mas diante desse momento em que a gente está falando de intolerância religiosa, ele é muito mais atual do que, né, quer trazer essa discussão sobre as religiões de matriz africana, eu acho essencial. Eu queria indicar também, eu indiquei para vocês essa semana, que é o documentário de Caetano, tá? Que é Narciso em Férias, espetacular, está na Globoplay, e eu acho muito legal que não só se assistir, mas também assistir a entrevista dele com Bial, onde ele descortina algumas coisas sobre a prisão dele. Eu até comentei com vocês que nos aproxima muito do processo de Kafka, né? Esse início, onde ele dizia que ele não sabia porque estava preso. Eu estou me lembrando de Joseph K., quando acorda naquela manhã e não tem um café da manhã, vem um homem na porta dele, né? Ele não sabe porque está sendo preso, né? Inicialmente, que é mais ou menos isso. São minhas dicas aí, espero que vocês gostem. Lu! Pois é, a minha dica é a que Danilo antecipou, mas não tem nada, afinal de contas nós temos mais ou menos os mesmos gostos, né? Pensamos de forma semelhante enfim, curiosamente, parece até que a gente marcou, eu também assisti, Danilo, hoje à tarde, o Dilema das Redes. Eu acho que é um documentário importante, ele é bastante bem organizado, tem frases de efeito bastante significativos, né? Eu não quero nem antecipar aqui para vocês, porque eu acho que vale a pena assistir mesmo. Está muito acessível, grande parte das pessoas tem assinatura de Netflix e, enfim, quem não tem, conhece alguém que tem. Então dá para assistir, vai acrescer muita coisa na sua vida sob o ponto de vista da análise crítica do momento, né? E existe ali uma série, tal qual o de Caetano, né? Caetano, aliás, eu preciso dizer que Caetano é um excelente narrador, porque o filme Narciso em Férias, ele não sai muito do próprio Caetano. Caetano é tudo no filme, né? E é fantástico, ele está sendo até premiado por conta de uma qualidade que ele tem de contar a história. Ele conta a história de uma forma tão bacana, tão muito bem feita, que eu reitero a indicação de Saldanha e reitero a indicação também de Danilo. Imperdíveis, um no Globoplay, o outro no Netflix. É isso aí. Danilo. Agora, fui compartilhar aqui a tela e não ativei o áudio. Vou sugerir para vocês, coisa rápida. Dessa vez, a minha dica cultural, eu não vou repetir aí o filme, mas corrobora a indicação de Lu, mas vou sugerir para vocês a leitura dessa reportagem. Uma reportagem que está no site da UOL, uma reportagem com o juiz Nicoliti, eu não sei se é assim, perdão, que pronuncia exatamente o nome dele, mas foi aquele juiz que estava de plantão e concedeu habeas corpus para aquele músico Luiz Carlos Justino, que foi objeto de uma prisão, enfim, absurda, recentemente, trazendo um pouco à tona a questão do racismo estrutural, que a gente tanto tocou. Acho que vale a pena, se vocês entrarem no site da UOL, está lá essa entrevista, o juiz há 19 anos, que na chamada da entrevista ele diz, ele ainda teme ser alvo de racismo, depois de 19 anos como magistrado, e diz, isso não muda. Então, acho que vale muito a pena essa entrevista que ele concedeu
a gente ler para entender um pouco. E até o livro que Shirley trouxe aí na sua indicação vai um pouco nessa linha também, Shirley. É um livro que a gente do grupo, você fez uma... Você e a Elizabeth, não me lembro agora, talvez as duas, mas fizeram a remissão a Gersinho aí, que é o nosso parceiro, já da nossa bancada e participa com a gente de um grupo de estudo de combate à discriminação, e esse livro já foi um livro lá trabalhado nesse grupo de estudo, é realmente um livro muito interessante. Pompos, com você. Eu vou dar uma dica cultural mais light, né? Quando eu estava pensando especificamente sobre saúde mental, eu vi um filme espanhol de 2020 na Netflix chamado Origens Secretas. Eu sou um nerd assumido. Olha a minha camisa aqui dos Matadores, né? E eu estou pensando aqui, vale a pena, não sei se Dan tem aí a imagem, mas é um filme leve, mas que é interessante para refletir sobre saúde mental. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Origens Secretas. Né? Botar no Google, aparece logo de cara a primeira imagem dele. Né? É um filme de 2020, espanhol. Eu adoro muito cinema espanhol, a Telematrogia, La Casa de Papel, Merli, Ministério do Tempo. Eu fiquei viciado em séries espanholas. E este é um filme que dá para você ver de forma leve e que, para quem é nerd como eu, pega todas as referências do mundo da DC e da Marvel também em um filme que é um policial. Mas você também pode imaginar o grau de loucura que alguém pode ser sugestionado a tomar a sua conduta. É esse? Este mesmo. Né? Aí já está com o título Origens Secretas, né? Mas é Origens Secretas em português. Vejam esse filme, pode ver com a família, é bem divertido. Beleza, gente, amigos. Muito obrigado terminar. a todos. Muito obrigado a todos pela participação, todos e todas, galera do YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Continuamos aí pedindo sugestões com essas três maravilhosas, de Edson, de Shirley, de Elizabeth, a quem agradeço aqui de coração pela participação. Resenhar os domingos é sempre maravilhoso, é sinal de que a semana vai ser muito boa. Próximo domingo a gente se vê. Grande abraço, pessoal. Um beijo a todos e todas. Obrigada.